Segunda-feira, dia 7 de agosto, seja muito bem-vindo ao nosso encontro de todos os dias. Agradeço a sua fidelidade todos os dias, nesse momento em que ouvimos o próprio Jesus a nos falar. O evangelho desta segunda-feira é o de Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a palavra nos presenteia com essa passagem tão bonita e tão rica em significados, que é a passagem da multiplicação dos pães. O evangelista Mateus começa dizendo que aquela multidão estava meio que perdida. Eram ovelhas sem pastor. E eles foram atrás de Jesus. Isso expressa a sede que havia neles, a fome de Deus, a fome de sentido de vida, de um direcionamento que aquela multidão tinha. Eles estavam desorientados, como ovelhas sem pastor. E Jesus, ele tem compaixão. Jesus, ele sofre com a fome daquele povo, que não era só a fome física, mas era uma fome espiritual. E ao saciar a fome física daquele povo, Jesus está mostrando que, na verdade, ele quer saciar uma fome muito mais profunda e uma fome muito mais perigosa, que é a fome do coração, que é a fome da alma, que é a fome da vida. E Jesus se apresenta como aquele que sacia a fome física, sim, mas principalmente a fome da alma. Eu sou o pão da vida. E ao multiplicar aquele pão, ele se revela como o verdadeiro pão que sacia a fome mais profunda do ser humano. E outro detalhe que é muito importante no Evangelho é que, para realizar esse milagre, Jesus quis contar com a participação dos seus discípulos. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, Jesus joga também a responsabilidade para os discípulos e para nós. Nós temos a missão também de saciar a fome, seja pela nossa caridade, pela nossa partilha, pela nossa ação social. Devemos ajudar os que passam necessidade, mas também aqueles que têm essa fome da alma, para levar esse pão da vida àqueles que têm fome, para que eles entendam que eles estão sentindo fome, eles entendam que precisam do único pão que pode saciar esta fome, e que este único pão é Jesus. Então, quando Jesus diz para os seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer,
Jesus está dizendo para mim, Padre Gustavo, está dizendo para você que me assiste nesse momento, que você seja um instrumento de Deus, que você seja uma colher na mão de Deus para levar este alimento às pessoas que têm fome. A nossa caridade, a nossa partilha, o nosso ajudar quem realmente necessita, mas não só fisicamente, também espiritualmente. Nós precisamos levar esse Jesus para essas pessoas. Precisamos dar de comer espiritualmente, através da nossa oração, através do nosso testemunho, através dos nossos conselhos. Que hoje você possa fazer esse exercício. Perceba ao redor de você quantas pessoas têm fome. Fome física, fome espiritual, fome de vida. E que você pense, como que eu posso ajudar essa pessoa a saciar a sua fome? Se veja como esta colher na mão de Deus. Através de você, este alimento de vida eterna vai chegar até essa pessoa. Pense que meios você pode usar, que estratégias, que atitude, que palavras, o que você pode fazer para dar de comer a quem tem fome. E assim você seja um instrumento muito eficaz, muito útil nas mãos de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que bênção sobre você hoje, sobre o seu dia, sobre as suas atividades. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Se você gostou, deixe o seu joinha no vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu comentário e fique com Deus.